Meus amados, é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui conosco nesse dia e nessa manhã para juntos prestarmos esse culto ao nosso amado Deus. Vocês que estão em Recife, de férias, visitando familiares que estão aqui conosco nessa manhã, você é muito bem-vindo. Essa igreja lhe recebe com carinho, sinta-se em casa e à vontade. Nós queremos juntos ouvir a voz de Deus nessa manhã, desejosos que o Senhor nos fale ao coração através da exposição da sua palavra. E eu gostaria de convidá-los a que pudéssemos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e continuarmos estudando essa carta que já há alguns domingos nós temos tratado e exposto essa carta à igreja. Chegamos no último capítulo da carta de Paulo a Timóteo, nessa série de estudos e exposições das epístolas pastorais. E nesse último capítulo, Paulo continua dando a Timóteo as orientações, como ele deveria tratar os vários grupos de pessoas aqui relacionados na igreja. No verso 1 em diante, leiamos com atenção o que nos diz a palavra de Deus. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito por ser irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção do seu Espírito para esse momento, onde nós vamos expor a sua palavra. Deus bendito, louvamos o teu nome, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de estarmos diante do Senhor, como tua igreja, como teu povo, buscando a tua face, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Desejamos ardentemente, Senhor Deus, estar em comunhão contigo. Os nossos louvores que foram cantados é para exaltar o teu nome e para falar da beleza do Senhor. As orações que nós levantamos ao Senhor, nos alegrando por aquilo que tu és e por aquilo que tu tens feito em nossa vida, é a expressão da nossa gratidão, Senhor. As nossas orações, confessando a nossa culpa, os nossos pecados, são feitas na certeza do acolhimento que temos na tua presença por causa de Jesus, o nosso amado Redentor. Foi Ele quem morreu na cruz e derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados e nos perdoar deles, Senhor. Por isso, o nosso coração se enche de alegria e gratidão, quando nós também podemos dedicar ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado em tua misericórdia e graça. Consagrar ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos, como demonstração da nossa dependência e gratidão a ti, Senhor. E nesse momento agora, quando nós abrimos a tua palavra, a nossa expectativa é que o teu Espírito ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, abra nosso entendimento para compreendermos plenamente a tua verdade, a tua vontade revelada na palavra. Fala ao coração da tua igreja, Senhor, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos por amor e em nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. A Ele nós damos toda a honra, glória e louvor. Em nome dEle nós te oramos, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus possa então nos ajudar, nos assistir pelo seu Espírito para compreendermos as verdades contidas na palavra de Deus. Esta manhã eu gostaria de concentrar com vocês a atenção em dois grupos: os servos, os escravos que trabalhavam debaixo de jugo de um senhor, e os senhores, os ricos, né? Os versos de 1 e 2 e os versos 17 a 19. E na próxima oportunidade nós trabalharemos o versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala de outro grupo na igreja que tristemente é constatado a realidade. É algo interessante. O apóstolo Paulo está falando aqui, dirigindo a Timóteo essas orientações de como um pastor ou o conselho de pastores deveriam lidar com os diversos grupos da igreja, os diversos segmentos da igreja. E entre os segmentos que ele cita aqui, nós já vimos com vocês os homens idosos, que Paulo orienta Timóteo a não repreender publicamente as pessoas em seus pecados ou percebendo seus pecados, mas aos homens idosos ele deveria não repreender publicamente, mas exortar ou corrigir particularmente, como a um pai. As mulheres idosas, já vimos também, não repreendê-las publicamente, mas exortá-las particularmente como a mães. Aos rapazes da igreja,
que incorrerem em falta e perceber atitudes erradas, não repreendê-los publicamente, mas exortá-los pessoalmente como a um irmão. As moças, diz o texto, exorta particularmente como a irmãs. E um acréscimo de Paulo a Timóteo: faça isso com toda a pureza, né? Para que Satanás não tente ou não se aproveite da exortação particular às moças da igreja. Paulo já orientou Timóteo a falar sobre as famílias, a orientar as famílias da igreja a cuidarem dos seus progenitores. Aquelas famílias que têm dentro delas mulheres que perderam seus maridos, deveriam honrá-las e sustentá-las e acolhê-las e cuidar delas, para deixar a igreja aliviada para cuidar das viúvas que de fato são desamparadas, ou que não têm família, ou que não têm apoio. As viúvas, e Paulo aqui entra em detalhes no que diz respeito à orientação que Timóteo deveria dar às viúvas, porque esse era um problema sério que estava afetando a vida da igreja. Muitas mulheres perderam seus maridos, ou por circunstâncias de acidente ou morte natural, ou pela perseguição que se levantava contra a igreja. E muitas mulheres perderam seus maridos, os filhos perderam seus pais. Qual deve ser a atitude, ação, conselho e orientação pastoral a essas mulheres? Paulo diz: as mais novas, aconselhe e oriente para que se casem novamente, para que tenham seus maridos, para que criem filhos no Senhor e viva uma vida familiar digna. Paulo também exorta as viúvas mais novas que fizeram um voto, se inscrevendo num grupo de ajudadoras na igreja, que recebiam da igreja suporte e sustento. E algumas viúvas mais jovens, e aqui Paulo orienta Timóteo a não inscrever nesse grupo de mulheres que seriam consagradas ao auxílio e ao serviço da igreja, na assistência aos necessitados, apoiando o trabalho diaconal. Não escrevesse mulheres ou viúvas novas ou jovens que contassem abaixo de 60 anos. A essa oriente que se casem, né? Mas as viúvas mais novas ou mais velhas, acima de 60 anos, essa você pode inscrever, elas devem fazer um compromisso, um voto e receber da igreja sustento para dedicar-se a esse trabalho, para que tenham sustento, para que tenham suporte, mas elas fazem um compromisso de orar pela igreja, de assistir à igreja, e fazem um voto diante de Deus. Algumas viúvas mais jovens fizeram esse voto e quebraram esse voto quando apareceu a primeira oportunidade de um novo casamento, quebrando um voto que fizera diante da igreja contra Cristo. O apóstolo Paulo então dá essas orientações de como a igreja deveria então cuidar e tratar das pessoas necessitadas ou desamparadas. A igreja deveria sustentar dignamente essas mulheres, honrar as viúvas verdadeiramente viúvas, já vimos isso. A igreja também deveria sustentar com dignidade os seus pastores, tratá-los com honra, sustentá-los dignamente, não aceitar que difamem seus pastores, que não aceitem qualquer tipo de comentário leviano ou acusação sem testemunhas. Então, tudo isso nós vimos até então como a primeira carta de Paulo a Timóteo serve como um guia para o pastorado. Deveria ser o nosso livro de cabeceira no conselho, porque aqui Paulo orienta, inspirado pelo Espírito Santo, a Timóteo e aos pastores, aos presbíteros, de como eles deveriam tratar ou pastorear e cuidar da vida da igreja. Aos pastores, aos líderes, aos presbíteros que fossem de fato encontrados em pecado, Paulo orienta, eles deveriam ser repreendidos publicamente. Aqui
não cabe exortação particular, como aos homens idosos, como às mulheres idosas, como aos rapazes, aos jovens, mas no caso de pastores que estejam vivendo em pecado, o tratamento deveria ser público, para que os demais temam. É a argumentação que Paulo orienta. Os demais pastores ou presbíteros ou os demais crentes, porque esses homens são referência da igreja e por isso o tratamento com eles é diferente. E depois, conselhos pessoais a Timóteo, conselhos particulares de Paulo ao pastor Timóteo, que nos serve como orientação. O primeiro deles é: guarde essas orientações, esses conselhos, e aplique esses conselhos firmemente no exercício pastoral. Não seja parcial, não seja cúmplice com o pecado dos outros ou de outrem. Não imponha sua mão precipitadamente sobre ninguém, ordenando a pessoa para o ministério ou recebendo a pessoa através do batismo. Que tenha critério no pastoreio do rebanho. E aqui então ele dá outras orientações particulares a Timóteo, dizendo que conserva-te a ti mesmo puro, porque o nosso coração é caído e pecador e tendente ao desvio. E aqui vai essa orientação pessoal. Cuide da sua saúde, né? Das suas frequentes enfermidades. Seja paciente no trato pastoral com pecados dissimulados. Tem homens dos quais os seus pecados se manifestam com mais rapidez e clareza. Outros pecados só o tempo vai mostrar. Mas todo pecado vai ser revelado, vai ser exposto. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então seja paciente nesse trato pastoral com aqueles pecados dissimulados que só aparecem com o tempo. Todos esses conselhos nós já vimos aqui contidos no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. Agora, o apóstolo continua dando as suas orientações. E agora aborda um grupo de pessoas que fazia parte da igreja, e ele dá orientações de como Timóteo deveria ensinar e orientar aos servos. A palavra em grego é a palavra doulos, que significa literalmente escravo. Aqueles que estão debaixo de servidão. O versículo 1 do capítulo 6 diz: todos os servos que estão debaixo de jugo, ou seja, que estão debaixo de servidão, todos eles devem considerar o seu próprio dono ou senhor como dignos de honra. A palavra honra ou respeito, ela é orientada por Paulo aqui para ser praticada com todos esses grupos. Você honra os homens idosos da igreja quando tratando deles em seus pecados ou nas suas dificuldades na caminhada de santificação, não expondo os seus pecados publicamente, mas exortando-os particularmente como a um pai. Assim também as mulheres idosas como mãe. Atitude de honra e de respeito às pessoas, atitude de honra e de respeito às viúvas, verdadeiramente viúvas, atitude de honra e respeito aos pastores, que devem ser considerados com dobradas honras, diz Paulo. E agora os servos, que estão debaixo de jugo ou de servidão, deveria considerar como dignos de honra os seus senhores ou os seus patrões ou os seus proprietários. É uma realidade social naquela época desafiadora que a igreja e o mundo vivia, um regime de escravidão onde pessoas trabalhavam pelo pão, pela comida na casa de algum senhor rico.
A atitude dos servos, e que haviam muitos escravos convertidos à fé cristã ali em Éfeso, na Ásia, onde Timóteo foi deixado por Paulo para orientar a igreja nesses particulares, que ele agora orienta na carta. Ensine, instrua aos servos que considerem como dignos de honra os seus senhores. Por que eles deviam fazer isso? Por que eles deviam tratar com respeito ou com honra os seus patrões ou os seus donos? E Paulo argumenta, continua o versículo 1, para que o nome de Deus e a doutrina ou o ensino bíblico ou a palavra não sejam blasfemados ou não sejam desacreditados no mundo entre os gentios. Paulo está trazendo à mente um princípio bíblico. Nenhuma pessoa que está debaixo de jugo ou de servidão está numa condição de satisfação com isso. Ninguém que está numa condição de escravo desfavorável olha para o seu dono, para o seu senhor, para o seu proprietário como satisfação. Essa é uma realidade, né, que acontece. A insatisfação no coração do ser humano é algo presente, evidentemente, e nessa condição de estar subjugado, pior ainda. Mas, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o ensino, para que o nome de Deus não venha a ser desacreditado, os servos deveriam considerar como dignos de honra os seus patrões. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 13, ele trata com a igreja de Roma sobre um tema complexo, difícil, dizendo à igreja que estava debaixo de jugo e de perseguição do Império Romano, o Império ímpio, e na época que Paulo escreve, Nero já estava no poder e era o César, um homem ímpio, um homem injusto, um homem de moral questionada, que não escondia suas tendências, as orgias que praticavam. E esse homem se levantou contra a igreja, cometendo injustiça, estimulando perseguição, e é esse homem que desencadeia, a partir da década de 60, uma tremenda perseguição contra a igreja cristã. Paulo escreve a carta aos Romanos. No primeiro capítulo, como um profeta de Deus, ele aponta o pecado da sociedade romana e aquilo que era praticado na casa de César, os bacanais promovidos pelo sistema do governo romano, a imoralidade como conduta e como padrão de uma sociedade. Paulo levanta a sua voz corajosa, de forma profética, mas o mesmo Paulo que aponta o pecado daqueles que faziam o Estado romano, é o mesmo Paulo que agora escreve à igreja no capítulo 13 da carta aos Romanos, dizendo à igreja que ela tem a obrigação diante da palavra de Deus de se sujeitar à autoridade constituída. Ele escreve no capítulo 13 da carta aos Romanos, no verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles constituídas. Paulo está levantando um princípio. Paulo não está dizendo que o imperador Nero era um homem que temia Deus, era um homem que era sujeito a Deus e que por isso a igreja deveria se sujeitar à sua autoridade. Paulo não está dizendo isso. Paulo está ensinando que quem estabeleceu o princípio de autoridade, de governo na terra, foi Deus. E que ninguém que se rebela contra esse princípio espere receber de Deus aprovação. O verso 2, Paulo é claro com relação a isso, dizendo, continuando o seu raciocínio, de modo que aquele que se opõe ao princípio de autoridade resiste à ordenação de Deus, que estabeleceu o princípio, e os que resistem a Deus trarão sobre si mesmo condenação. Não importa quem está no poder
exercendo o poder, se o faz de forma digna ou não, se o faz de forma justa ou não, principalmente no regime daquele que não havia democracia, não era o povo que escolhia o seu governante, aqui era um império, dominava sobre as pessoas, mas isso não feria, ou não deveria ferir, o princípio de autoridade. Porque alguém usa mal o princípio, porque alguém se usa do princípio para fazer aquilo que é mal e contrário a Deus, não dá à igreja o direito de se rebelar contra o princípio. Não é a Nero que vocês têm que temer, é a Deus que vocês têm que temer. Não é a Nero que vocês têm que subjugar de coração de forma voluntária, mas é o princípio que Deus estabeleceu de autoridade, porque diz o versículo 3, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Paulo já havia tratado aqui com a igreja, com Timóteo, com a igreja em Éfeso, no capítulo 1, no capítulo 2, nós já vimos isso, ele tratando de que a igreja não deveria se insurgir contra a autoridade, mas tinha uma arma poderosa que Deus concedeu à igreja, a oração. Orem pelas autoridades, orem pela conversão deles. Vocês não podem se levantar contra o Império Romano. Vocês precisam entender que o reino de Deus não é estabelecido pela força, mas pelo Espírito de Deus. E Deus concedeu um meio de graça para que se mude uma realidade injusta e de perseguição. A oração. Não há arma mais poderosa. Então não se levantem contra a autoridade, não se rebelem contra a autoridade, porque fazendo assim, vocês estarão se rebelando contra o princípio que Deus ordenou e estabeleceu. Sujeitem-se à autoridade. Paulo está trazendo esse princípio e aplicando aqui no comportamento, na atitude ou na conduta daqueles que estão debaixo de jugo ou de servidão. Considerem como dignos de honra os seus senhores, porque Deus está por trás de todas essas questões da vida. Vocês devem se submeter não por causa do seu Senhor, mas por causa do nome de Deus, para que a doutrina, para que a palavra não seja desacreditada ou difamada ou blasfemada entre gentios. Parece-me que o contexto do versículo 1 é muito claro, esses senhores são homens ímpios, porque no versículo 2, Paulo então entra no assunto aqui que há senhores, homens ricos, donos de escravos, que se converteram, que foram alcançados pela graça de Deus, que através talvez de oração dos seus próprios servos encontraram a Cristo Jesus. E no versículo 2 do capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo chama a atenção a Timóteo a orientar os servos para esse detalhe. Também os servos que têm um senhor fiel, não o trate com desrespeito por ser irmão. E aqui vai uma questão muito séria, que se aplica aos nossos princípios também de relação trabalhista. Tem pessoas cristãs que são homens empreendedores, que têm suas empresas, que contratam pessoas. Tem pessoas que contratam o trabalho de uma pessoa para ajudá-la na sua casa como doméstica, ou como um empregado, um chofer, um jardineiro, seja lá o que for. E às vezes as pessoas misturam o fato de que por ser um irmão em Cristo, eu não vou tratá-lo como o meu patrão ou como o meu senhor, mas vou tratá-lo como igual. E Paulo diz que nessa relação, versículo 2, os servos que têm senhor fiel não deveriam desrespeitá-los neste particular, por ser ele irmão. Parece que a ideia que Paulo está trabalhando aqui, alguém pode pensar, não, porque somos crentes, porque ele também participa da mesma igreja, eu não vou tratá-lo com o devido respeito ou honra como patrão, mas vou tratá-lo como um irmão. E Paulo diz, se você tiver isso na sua cabeça,
e se você agir com ele diferentemente de como agiria se a pessoa não fosse um cristão, não respeitando nesse particular, você está desonrando a palavra de Deus. Os servos que têm senhores fiéis devem tratá-los com respeito, com honra. Não devem tratá-los com desrespeito por serem irmãos. Pelo contrário, diz Paulo, devem trabalhar ainda mais. Devem ser ainda mais atentos ou zelosos ou esforçados no seu serviço, por ser ele crente, por ser ele amado. Antes você trabalhava para uma pessoa que não temia a Deus por temor. Agora você deve trabalhar voluntariamente, com alegria no coração, porque o seu Senhor, o seu patrão, é alguém fiel a Deus e amado, como irmão. Então, a atitude, em vez de ser uma atitude de desrespeito, ou de folga, ou de acomodação, ou de relaxamento, de não fazer o trabalho com afinco, ao contrário, você deveria trabalhar ainda mais, por ser ele uma pessoa crente. Essa é a orientação que Paulo dá aos servos, aqueles que estão debaixo de jugo. Mas no verso 17, Paulo passa a tratar um outro grupo, agora os patrões, os senhores, os ricos, aqueles que têm condição de ter escravos, trabalhando para eles nas suas casas ou nos seus negócios. Qual deve ser a palavra de Paulo às pessoas ricas, diz o verso 17 ao verso 19. Exorte-os, como aos homens idosos, como às mulheres idosas, como aos jovens, às moças da igreja, como as viúvas, como as famílias, como a igreja. Exorte-os, aconselhe-os, a que não sejam orgulhosos, diz o texto. Exorta aos ricos do século presente, que não sejam orgulhosos ou arrogantes, ou pessoas vaidosas, ou pessoas que se acham melhores do que outras pessoas, por terem uma condição financeira, econômica ou social privilegiada. Não sejam pessoas arrogantes ou orgulhosas ou cheias de si. Aconselho-os que não confiem a sua esperança na instabilidade das riquezas, que hoje existe e amanhã pode ser perdida. Não confie na riqueza, nos seus bens, no seu dinheiro, mas em Deus. Confie em Deus. Depositem as suas esperanças no Senhor, pois é o Senhor que proporciona a condição da pessoa de ter. Não ache, não pense, não permita que o seu coração se embriague com o fato de que o seu sucesso financeiro, econômico, provém da sua capacidade ou do seu esforço. É Deus quem lhe dá capacidade, é Deus quem lhe dá força para que você obtenha. Por isso, confie em Deus e dependa de Deus e agradeça a Deus por ter lhe dado essa condição. É algo interessante aqui, o equilíbrio que a palavra de Deus traz para a nossa reflexão. As pessoas que estão numa condição humilde, não se rebelem contra a sua condição, mas trabalhem com dignidade para obter o sustento necessário. As pessoas que são ricas, não se gabem ou não se orgulhem dessa condição, porque vocês são ricos, porque Deus lhes concedeu essa condição. E por que Deus lhes concedeu essa condição? E Paulo passa a trabalhar isso também. Todas as coisas acontecem com um propósito e não por acaso. Por que Deus lhes deu essa condição econômica privilegiada? Primeiro, Paulo disse: não sejam orgulhosos e não achem que é por causa de vocês, das suas capacidades, porque as suas capacidades, energias, criatividade, é dada por Deus na sua graça e misericórdia. Se Deus abre portas para que vocês obtenham sucesso ou conquista nessa área, confiem em Deus e não nas riquezas. Deus lhes deu essa condição, continua Paulo no verso 18,
para que vocês pratiquem o bem. Deus nos dá riqueza ou condição econômica para que nós pratiquemos o bem. Lembra quando Tiago está exortando as pessoas de que vocês não têm porque vocês não pedem, e quando pedem não recebem porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres? Tiago está nos informando, nos dizendo, nos orientando que nós deveríamos pensar no fato de que Deus nos concede alguma coisa com um propósito. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar, sejam prontos a repartir com quem precise. E aqui a gente vê a atitude da igreja no Novo Testamento, de compreender que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos de Deus. Ele nos concede alguma coisa com o propósito de sermos úteis e glorificar o seu nome. Esse final de semana nós tivemos a alegria e o privilégio de ver a Thaís e o André, né? Bartô e Vânia ganhar mais uma netinha, né? E estava dedicando lá um livro de instrução para a Thaís e o André, dizendo: não se esqueçam, né, que a Maria Clara não é de vocês, ela é de Deus. Deus confiou a vida dela a vocês, para que vocês cuidem dela, para que vocês a instruam no caminho do Senhor, para que vocês a ensinem a temer e amar a Deus e andar nos seus caminhos. Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Os nossos bens não são nossos, são do Senhor. Ele nos concede para que a gente administre esses bens para a glória do seu nome, para fazermos o bem, para sermos generosos em dar, para sermos prontos a dividir com quem tem necessidade, com responsabilidade, com sabedoria, com discernimento, mas entender que Deus nos concede o seu favor para que o nome dele seja glorificado. Versículo 19, Paulo continua dizendo: oriente aos ricos do presente século, que fazem parte do povo de Deus aqui na igreja, que não acumulem essas riquezas aqui na terra, porque aqui na terra o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Deus não nos deu condições para que a gente possa acumular, mas para que a gente possa investir no reino, na glória de Deus. O apóstolo Paulo, aplicando esse princípio aos pastores, lá no versículo 7 do mesmo capítulo 7, ele disse que nós não temos trazido nada para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Deus nos concede para que nós possamos administrar com sabedoria. Digam aos ricos do presente século, verso 19, continua ele, que acumulem para si mesmo tesouros espirituais. Há uma comparação aqui no que Paulo está falando. Não acumulem riquezas materiais aqui na terra, pois o ladrão rouba. A riqueza é instável, eu posso ter hoje e perder amanhã. A ferrugem corrói, né? Então, o carro do ano, daqui a um ano, ele já não é mais o carro do ano. Ele tem seu desgaste, ele deteriora, o preço dele cai. Tenha cuidado e consciência dessas coisas. O ladrão rouba, a traça come a roupa, dá grife, e o carro enferruja. Essas coisas são passageiras. Não acumulem, não se deixem cair na tentação do materialismo, de amar as coisas, de obter coisas tão somente para o seu uso ou até para o acúmulo. Acumulem sim tesouros espirituais. Esses sim são um fundamento sólido. Esses sim
Vale a pena acumular, verso 19, acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida, da vida eterna. Não coloque a sua esperança ou expectativa apenas nesse mundo. Aproveite o que Deus lhe dá. Deus nos dá para o nosso aprazimento, disse Paulo a eles. Viva bem, mas viva de forma generosa, viva de forma pronta a repartir. São essas as orientações que o apóstolo Paulo aqui dá então a Timóteo, para que Timóteo oriente a igreja. E eu gostaria então de ficar por aqui nessa manhã de hoje. Observem quantos grupos de pessoas são abordados aqui: homens idosos, mulheres idosas, rapazes, moças, famílias, as viúvas novas, idosas, velhas, a igreja honrando aos necessitados, honrando os seus ministros, os pastores cuidando da sua vida para que não incorra em pecado e não traga desgraça sobre o nome de Cristo e sobre a igreja. A atitude pessoal de Paulo a Timóteo, dele conservar-se a si mesmo puro, a cuidar da sua saúde, a ter paciência no pastoreio da igreja, a não ter pressa de ver nascer na igreja uma igreja madura e um crente santificado. Tenha paciência no trato com as pessoas. Há muitos grupos, agora os escravos ou servos e os ricos e os senhores. Mas no próximo momento que nós nos reuniremos, Paulo vai tratar de um outro grupo que, apesar de indesejado, existe no meio da igreja, que são os falsos mestres, ou os falsos líderes, ou os falsos irmãos. E quando Paulo trata, constatando essa realidade como grupo na igreja e orientando Timóteo de como ele deveria lidar com esse grupo de pessoas, a gente percebe que o ensino da Escritura nos chama a atenção, não para que a gente esteja querendo identificar quem é verdadeiro ou quem é falso cristão, mas o ensino é dado para que a gente tome conta do nosso próprio coração. E aqui a gente vai ver depois então essas características de uma pessoa que Paulo orienta Timóteo a identificar, olhando para o seu próprio coração, e aqui vai para a nossa vida uma exortação com cuidado. Que Deus possa nos orientar, nos ajudar, e ajudar a igreja a entender como ela deve agir com relação a esses diversos grupos. Ajudar a igreja a entender o que ela deve esperar do conselho da igreja de pastores, no trato e no cuidado da igreja com esses diferentes grupos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ao conselho, aos pastores dessa igreja, a carta a Timóteo como um guia para cuidar e pastorear da noiva de Cristo, a igreja de Deus. Que Deus nos dê um santo temor de sermos homens da palavra, homens que são guiados por ela, e o conselho particular de Paulo a Timóteo: não faça nada com parcialidade. Seja um homem da palavra, apegado à palavra de Deus e ao seu ensinamento. Que Deus nos abençoe, derrame sobre o nosso coração nessa manhã sua graça e seu favor. Observe, se você está numa condição de empregado, qual tem sido a atitude do seu coração com relação aos seus chefes, aos seus patrões, né? Se vocês têm considerado esses homens como dignos de honra, se você tem um patrão fiel a Deus e um crente em Cristo, qual tem sido a sua atitude com relação a esse fato, se de acomodação ou de não tratá-lo com respeito por causa disso, né? Ou se há uma outra atitude. Se você é uma pessoa da qual Deus tem te dado condições financeiras de viver uma vida digna, uma vida bem, uma vida regalada, não confie nessas riquezas. Use essas riquezas para a glória do nome de Deus. Seja generoso nas boas obras. Que Deus possa nos instruir, nos abençoar e nos fazer crescer em santificação e na caminhada com o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento agora, colocar os nossos corações diante do nosso Deus, do nosso amado Deus, pedir a Ele que nos ajude
a andar segundo os preceitos e as suas orientações na palavra dele. Fiquemos de pé nesse momento agora, enquanto nós oramos e recebemos do Senhor a bênção. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos instrui da maneira como devemos viver e agradar a Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma igreja da palavra, a termos atitudes de acordo com a Tua palavra, a nortearmos o nosso pastoreio de uns para com os outros, a nossa relação de irmãos, de acordo com essas instruções da Tua palavra, com esse guia seguro, maravilhoso, que revela, Senhor Deus, como devemos viver e agradar ao Senhor. Faz das nossas vidas vidas libertas das paixões da carne e do pecado. Faz que sejamos pessoas, homens e mulheres, homens idosos, mulheres idosas, jovens, rapazes, moças, mulheres viúvas, famílias, como igreja, que nós possamos seguir as orientações da Tua palavra e viver de forma tal que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados quando nós não temos andado de acordo com essa palavra. Obrigado porque o Senhor usa a Tua palavra como espelho, para que a gente olhe para a nossa própria aparência, o nosso próprio coração, e corrija as coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida. Nos abençoe, Senhor Deus, e faça com que possamos viver a nossa vida para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, de conformidade com essa palavra. É a nossa oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.